Olá, Paz Nosso Senhor Jesus. Vem deixar uma palavra de meditação para a tua vida neste dia. Ela vem falando sobre a obediência, a fé em Deus, mesmo diante de uma circunstância que parecia o fim. Aqui em Gênesis, no capítulo 22, a gente vê que Deus pede a Abraão que entregue seu único filho a ele. Deus pede uma prova a Abraão. E Abraão, de instante, ele não desobedece ao que o Senhor pede. Ele vai e faz o que Deus mandou. Aqui vai falar que logo que o Senhor pede isso a ele, ele vai, levanta cedo, de madrugada, sela o jumento, toma consigo 2 moços, Isaque, seu filho, corta a lenha e vai para o holocausto. Ao 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então, você vê, eles caminharam durante 3 dias para o lugar onde o Senhor tinha mandado Abraão ir. E aqui a gente vai ver, né, a fé. Primeiro foi a obediência, né? Abraão, ele foi receber a promessa de ter Isaque, já estava idoso. Aí, depois de todo esse tempo esperando a promessa chegar, o Senhor fala: agora você vai me devolver a promessa. Você vai sacrificar o seu filho a mim. Porque muitas vezes o Senhor às vezes pede coisas pra gente, por amor a Ele, para ver realmente em que lugar o Senhor está na minha vida. E a gente, por bem menos, a gente não entrega. Por bem menos, a gente não quer abrir mão de muitas coisas pequenas nessa terra para colocar o Senhor no devido lugar dele nas nossas vidas. Abraão foi obediente, só que Abraão teve uma fé incomparável, né? Quando ele fala assim no versículo 5 do capítulo 22, então disse Abraão aos seus moços: espereis aqui com o jumento, e eu e o moço, esse moço é Isaque, iremos até ali e adoraremos, e voltaremos para vós. Olha só, que confiança em Deus. Ele já tinha certeza e convicção no seu coração que ele voltaria com seu filho. Algo iria acontecer, ele não sabia o que, isso é fé. Olhar diante das situações e circunstâncias que eu estou vivendo e não ver uma solução e falar assim: pode ficar tranquilo. Isso daqui a pouco já está tudo tranquilo, tudo resolvido. Abraão estava diante da morte do seu filho. Deus o tinha pedido. E ele acredita que voltaria com o filho. Como ia acontecer, eu não sei, mas eu confio que Deus fará algo. E ali ele foi, subiu ao holocausto, preparou tudo, pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou em sua mão fogo, o cutelo, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Porque antigamente, antes de Jesus vir, né, morrer na cruz por nós, que o véu foi rasgado, nos deu hoje o livre acesso de falar com ele. Antes, eles precisavam fazer holocaustos, né, com animais, para atrair a presença do Senhor, para perdão, para respostas, era esse o hábito. Aí Isaque já sabia disso. E aí ele foi e falou: a gente está indo fazer e cadê o animal? A resposta de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, e assim caminharão juntos. Então, assim, diante de toda e qualquer circunstância, Deus sempre proverá quando eu tiver obediência e fé. Tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, edificaram ali um altar. Pôs a lenha em ordem, colocou Isaque seu filho e pôs sobre ele o altar em cima da lenha. Ele preparou tudo do jeito que Deus mandou e do jeito que é feito o holocausto. Ele colocou ali seu filho deitado no lugar do animal para fazer o holocausto. E ele estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, Abraão.
Ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Não estenda a mão sobre o seu filho, nem faças nada, porque já conheço que temes a Deus, e não me recusou o teu filho, o teu único filho. Então elevou Abraão seus olhos, e eis ali um cordeiro por detrás dele, preso em um sarçal pelos seus chifres. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Não importa a situação, não importa o problema, por mais grave que você acha que esteja ou que seja, se você obedecer à voz do Senhor e tiver fé, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Ele provou Abraão. Ele tem provado eu e você. Mas será que nós temos realmente ouvido sua voz, obedecido e tendo fé que vale a pena abrir mão de algumas coisas para viver o que Ele tem? Porque Ele só tem o melhor para nós. Que nesse dia você possa refletir e pedir mesmo ao Senhor que te ajude a entregar o seu melhor a Ele e abrir mão do que Ele quer que você abra para viver as maravilhas que Ele tem. Reflita nesse dia, seja obediente à voz do Senhor, tenha fé, Deus sempre proverá o melhor para a sua vida, para que os seus filhos que ouvem sua voz, que obedecem e que confiam nele. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.